a sua empatia a todo instante, a todo momento. Me aflora turbilhão de sentimento que aprendo a lidar com tudo que se passa aqui dentro. Olá, nobríssimos! Olá, nobríssimas! Boa noite! Estamos aqui em mais uma edição, a terceira desta quinta temporada do nosso Bate-Papo na Rede. Sempre trazendo temas importantes, sempre trazendo aquilo que você precisa saber. Hoje nós vamos falar sobre, como falou aqui a música, né, que nós estamos... acabamos de ouvir, né? Lutando pelos direitos de todos os autistas. Nós estamos no mês de abril, o Abril Azul, dedicado à conscientização do autismo. Nós já tivemos outras lives aqui que tocamos também nesse assunto, né? Sobre a questão do direito dos autistas. Tivemos também a participação dos nossos queridos Cristiane de Deus e Jorge de Deus. O nosso querido Major Jorge de Deus já está aqui também na live. E hoje nós vamos conversar com Tâmara Ferreira e com a sua irmã Janaína Ferreira, as irmãs Ferreiras que também encampam aí a luta, né, por esta conscientização. Mandando um abraço já aqui para o nosso querido Vailson Barbosa, que já está conosco, Major Jorge de Deus, direto de Esplanada, hein, meu irmão? Tá aí na Japá, né? Vendo aí os alunos oficiais na Japá e você registrando tudo. Márcio Veloz, Marcélia, tia Maricélia também tá aqui. O Major tá dizendo, me arrume algumas plantas aí. A produção conferindo que o áudio está perfeito. Nosso querido Fabiano Menezes, Bela na rede, boa noite. Minha irmã Deise Dantas também está na área. Nossa querida tia Maricélia mandando boa noite. Bela dizendo que você tem que fazer também com... no São João, esse ano a gente tem que ter aí o Vailson Barbosa aqui no Bate-Papo na Rede. Então é isso, nós vamos conversar sobre o cotidiano, né, de quem lida com pessoas com espectro autista, chamado TEA, né, transtorno do espectro autista. Vamos conhecer um pouquinho sobre a convivência, sobre as ações que devem ser feitas, como identificar e muito mais. A querida Tâmara Ferreira já está aqui. Eu vou convidá-la para participar juntamente com a Janaína Ferreira e de pronto da interrogação, como também nos comentários. Ah, meu pai, será que hoje eu não vou ver de novo minha entrevistada? Porque está acontecendo isso direto, a entrevistada não aparece. Você já está aí, né, Tâmara? Já estou sim. Eu não estou te vendo. É mole um negócio desse? Eu vou ter que pegar o celular da produção. Pronto. Tá vendo? Normalmente o pessoal vê, a produção está me mostrando ali o celular, mas não precisa não, daqui ela vai me mostrando alguns momentos ali, tá tudo certo na Bahia. Minha querida Tâmara Ferreira, minha querida Janaína Ferreira, muito obrigado por terem aceitado o nosso convite para participar desta edição do Bate-Papo na Rede, uma edição especial, trazendo um tema extremamente importante. Para começo de conversa, eu queria aqui por ordem alfabética, né, começando com a letra J. Que dúvida! A Janaína se apresentasse ao nosso público e, na sequência, você, Tâmara, também se apresente aí para a galera. Oi, boa noite a todos. Obrigada pelo convite. Eu sou Janaína Ferreira Costa, sou especialista em autismo e técnica ABA, também neuropsicopedagoga, psicopedagoga e também, né, meu maior título, mãe atípica. Boa noite a todos e a todas. Eu sou Tâmara Ferreira, sou assistente social, sou tia de autista e hoje estou mestranda em neurodiversidade e transtorno. Certo, a produção está dizendo aqui que tem uma leve oscilação na voz. Eu percebi aqui também, né, de vocês aí, mas possa ser que seja
da internet, É mas o por enquanto dá, Instagram. mas dá Você, para. Você está me ouvindo bem? Às vezes a voz fica aquela voz mais entonada. Ah, e não sou eu que estou forçando nada aqui não, viu? É o Instagram mesmo. Mas vamos seguir em frente. Então, pessoal, vocês que estão entrando aqui na live, vocês mandem suas experiências, mandem suas perguntas, né, para essas especialistas no assunto que elas irão responder. As perguntas podem ser enviadas ou no balãozinho que tem interrogação ou nos comentários. E para que mais gente, mais pessoas tomem conhecimento desta live, clique aqui no aviãozinho e envie aí para quantas pessoas vocês puderem enviar. Vamos lá, nossa querida, como foi dita aí, né, Janaína Ferreira é neuropsicopedagoga, né, e a querida Tâmara Ferreira é assistente social, mestranda em neurodiversidade e transtorno. A Janaína também tem outras atribuições, né, mas eu foquei também aqui na questão do que vai rolar aqui na live. Para começo de conversa, eu queria que a Janaína nos falasse um pouquinho sobre os conhecimentos, no que ajuda essa questão do autismo, os conhecimentos dela na neuropsicopedagogia. Bom, o que ajuda é porque eu acho que quando você vivencia, né, na pele, você consegue lidar melhor e também explicar com clareza para o outro, porque quando a gente vem da questão da neuropsicopedagogia, ou então um psicopedagogo, ou até um especialista, quando ele vai explicar, às vezes as nomenclaturas, às vezes, não é muito clara para os pais. Então, a gente consegue, de melhor forma, tendo uma vivência, explanar melhor e também ajudar o entendimento do outro. Certo. Deixa eu mandar um abraço aqui para o professor Rildo Barbosa, que chegou aqui, a Luzia mandou boa noite. Vocês atuam em colégio, em creche ou é colégio infantil? Creche, escola e também no ambiente clínico. Pronto. Quanto tempo vocês atuam na escola? Eu já tenho, a gente está atuando 17 anos? Sim. 17 anos na escola, mas com uma questão mais acadêmica com relação ao autismo, voltado à neurodiversidade, veio mais em torno em 2016. De Pronto. 2016 para cá, vem tido a recorrência, né, do nosso alunado ter a questão do espectro. De lá para cá, ainda não era com tanta vivência que a gente tinha, não tínhamos essa experiência acadêmica. E aí a gente sempre deu certo, criando, inovando, criando alguns métodos para lidar com o nosso alunado. E quando a gente se deparou com a parte da academia, realmente, tudo que nós já praticávamos involuntariamente, já era parte de processo terapêutico. Então, assim, sempre foi um norte que nós decidimos alinhar ali para poder conseguir atender nosso público. Certo. Pessoal, vocês que estão me assistindo aqui na live, às vezes que eu olhar aqui para o lado, não se assustem não, é porque o Instagram deu um bug, eu não estou conseguindo ver minhas convidadas, então eu estou usando outro celular para conseguir vê-las. Então, quando eu estiver olhando para o outro lado, é porque eu estou olhando elas no celular para não ficar olhando só a mim, eu não sou narcisista a ponto de querer me ver a noite toda aqui. Só a mim, tá certo? Então, assim, antes, né, do nascimento do Oliver, vocês já tinham essa vivência com os alunos com relação ao autismo? Sim. Como nossa família é de educadores, né, então a gente já vinha com a base, então a gente já tinha crianças atípicas, assim, nossas instituições, e com isso a gente tinha vivência com diferentes, né, crianças atípicas, tanto como o autismo, como também já tinha existência do TDAH, e com isso a gente foi criando experiência e acolhendo de uma forma que a gente não tinha tanto conhecimento, porém a gente acolhia com um olhar de empatia e amor. Inclusive, o trabalho de conclusão de curso de Janaína veio bem antes de Oliver e já foi com os estudos sobre o espectro autista. Que se iniciou justamente quando eu tinha um aluno educando, né, que ele era típico, e os pais negaram, porque geralmente os pais eles negam quando eles vão na escola, com medo da rejeição, né, escolar. E aí eles também não tinham muito conhecimento sobre, e eu não tinha conhecimento sobre o autismo. Quando eu vi o autismo falado pela primeira vez, e eu também tinha um aluno que era deficiente auditivo, então eu já tinha uma base da questão da inclusão, mas só que eu não tinha essa experiência com autismo. E foi quando eu me deparei de como professora eu poderia inovar e poderia desenvolver o meu educando. E aí ele foi o meu ponto de partida para o estudo.
focado no autismo. E quando eu comecei a fazer as intervenções com ele e eu comecei a ler, não tinha muitos artigos e também não tinha muitos livros que me fornecesse. Tinha um de Dalva, que ela falava, Dalva Tabachis, que ela falava sobre Mãe Me Ensina a Conversar, que foi um livro que eu li e me emocionei. E que lá ela contava alguns casos e eu trouxe isso na perspectiva de mãe e também de educadora. Mas eu trazia de mãe porque eu via os meus alunos como filho. Então eu sempre pensei assim, se fosse meu filho, como é que eu faria? Então esse olhar me fez ter empatia e fez buscar, porque eu acho que o profissional, eu acho não, eu tenho certeza disso, o profissional ele deve ser pesquisador o tempo inteiro, né? Isso é o que nos move. A gente precisa se adaptar ao mundo, né? A gente precisa conhecer sobre as coisas. Então, cada criança ela veio de maneira diferente, então você precisa trabalhar de forma diferente. Então, quando veio a questão do autismo para a minha vida como educadora, eu comecei a ver outros olhares e ter um outro olhar sobre a educação. E foi daí que eu fiz o meu TCC voltado, sem nem saber, então, que eu teria um filho autista. Eu resolvi até que é uma pergunta, mas que não fica nem, não cabe nem mais, porque assim, você teve essa, digamos, uma bênção, né? De já ter essa vivência. Então, quando você se tornou mãe do Oliver, você já tinha a consciência, já tinha o conhecimento, já tinha a prática. Então, assim, não foi aquele susto que normalmente as pessoas que não têm os conhecimentos que você já tinha têm, né, quando acontece a descoberta do autismo. Mas ainda assim foi. É? Mas ainda assim Então, foi bastante surpreso. Foi bastante surpreso, porque assim, por a gente já ter aquele olhar clínico, a experiência na educação, ficava aquela questão de é ou não é. Porque como nós somos famílias de educadores, sempre incentivávamos o máximo da questão da inteligência e até porque os ensinos mostram que a criança que ela é submetida a avanços até 6 anos de idade, ela vai progredir. Então, assim, a gente em casa, a gente já tinha essa concepção de puxar o máximo das nossas crianças. Então, a gente já tinha essa ideia e ficava aquela dúvida, esse tanto de inteligência, esse tanto de progresso, são sinais de quê? Realmente é o que eu estou favorecendo? É uma superdotação? É uma superdotação associada a algum transtorno? Com mais uns outros tópicos de sintomas que a gente via? Eu costumo dizer que não foi fácil mesmo sabendo, porque eu não conhecia tanto a mente, né? Até porque tinha poucos artigos, poucas coisas para poder estudar. E geralmente você começa a querer conhecer mais sobre coisas quando você vivencia ou quando você sente na pele. Exemplo disso foi a pandemia, né? Quando a Covid veio, você falava de não sair, você falava de usar máscara, mas ninguém estava ligando até acontecer com o seu. Então, verdade. quando aconteceu com o seu, a gente tomou um olhar diferente. Então, na minha perspectiva como pessoa e como profissional, ainda é um desafio até hoje. Porque quando se fala de algo que é seu, a sua emoção fala em primeiro lugar. Então, o desafio emocional fica maior e a frustração também fica maior, porque você, às vezes, entende, consegue observar o comportamento daquela outra criança, porque ela não tem um vínculo familiar com você, então isso te dá mais espaço, mais propriedade. E também você tem um desapego porque você não tem aquela parte de vínculo de sangue, né? E quando é o seu filho, a questão emocional fala mais rápido e termina que você acaba não sabendo mais de nada. E aí Verdade. da emoção, sua emoção, porque nós, mães atípicas, somos precisados o tempo todo. E ao contrário do que os outros pensam, a gente é forte, né? A gente é aquela guerreira, mas na verdade tem dias que não dá para ser guerreira, tem dias que a gente chora, tem dias que a gente fica triste. E como profissional não foi fácil, e como conhecer um pouco também não foi fácil. Eu tive que iniciar realmente do zero, pelo processo emocional. Beleza, deixa eu falar aqui com a Elane Santos, que mandou uma boa noite pessoal. Boa noite, Elane. O professor Rildo Barbosa disse aqui: satisfação em ver minhas amigas Janaína e Tâmara contribuindo com esses conhecimentos tão importantes. Com certeza. Adverson Melo também está aqui na área, advogado. Deixa eu ver aqui, subiu aqui a tela. Santos, temos aqui Diana, e com muito resultado e profissionalismo, parabéns.
O pessoal do Colégio da Polícia Militar de Bom Jesus da Lapa também entrou aqui. Sejam bem-vindos e que a live sirva de aprendizado também, né, para ser utilizado com os alunos aí do CPM Bom Jesus da Lapa e outras tantas pessoas que estão entrando aqui na nossa live. O Oliver hoje está com quantos anos? Vai fazer 6 da manhã. Como foi esse processo de vocês identificarem, né, que ele tem autismo, né, e como foi realmente que vocês começaram a lidar a partir da descoberta? Bom, a gente começou a perceber as características no Oliver quando ele tinha 8 meses. Porque até 6 meses, o Oliver dormia muito bem. Quer dizer, até 5 meses. Mas depois a gente passou cerca de quase 2 anos sem dormir. Então ele já tinha alteração do sono. Então a gente não sabia o porquê essa alteração desse sono que ele tinha. E ele não acordava muitas das vezes chorando. Porque o Oliver não era muito de chorar. O Oliver ele acordava, ele despertava, parecendo que queria brincar com você, só que ele não falava. O Oliver ele começou a falar palavras, mas não foi palavras não. Ele cantava música e na hora falava o alfabeto. Na hora que dizia número, já estava contando com um ano, quase fechado um ano, não foi? Que ele começou a cantar. Mas a mamãe e o papai não vinham. E aí, quando a gente começou a perceber que com 8 meses, ele andou, ele engateou, ele mamava olhando nos meus olhos, ele tinha muito contato visual comigo. A ponto que quando eu olhava para ele, se eu desviasse o olhar, ele, puxava o meu rosto de volta. Mas só que uma característica principal que eu vi no Oliver foi mais a questão do chamar. Todo bebê, quando você chama, ele faz reações. Ele tem a questão sexual, né? O bebê, ele olha, tem aquele bebê que faz o carrinho, tem aquele bebê que faz biquinho, tem aquele bebê que você fala assim, você falava assim com o Oliver, o Oliver não emitia estar olhando para você quando você chamava o nome dele, como se ele não entendesse que era ele. E de primeira, eu até achei que foi porque eu cantava, ficava cantando, Oliver, cadê você? Mas não era por conta disso, já era o autismo. Então, a característica forte que ele tinha era mais essa, porque o percurso de Oliver na parte do desenvolvimento dele foi toda a corrida. Ele engateou, ele andou, ele fez tudo no tempo correto. Porém, tinha essa questão. E outra coisa que ele tinha também era a questão da sensibilidade auditiva, que ele sempre teve. E quando a gente colocou ele no berçário, ele tinha uma questão com a textura, né, de mão, ele nunca gostou de melar as mãos. E quando uma coleguinha chorava, que ela não chorava, ela gritava, era um tom mais agudo, o Oliver chorava de uma maneira que ele se estremecia o corpo, que ele precisava ser retirado daquele lugar. Então eu comecei a ver que não era normal. E aí eu conversava muito com o Tâmara, eu ficava e não é. Aí quando foi um dia, eu fui para uma palestra, eu já tinha certeza que ele era, e falei para ela, tenho certeza que ele é. Aí quando chegou em uma palestra, a mulher estava dizendo lá, fez assim, olha, a gente vai listar aqui 20 questãozinhas, e aí se seu filho tiver essas características, tem que puxar, o Oliver bateu 18, pá, carimbou. E aí quando ele carimbou, eu fiz assim, para casa, mas eu já voltei chorando, mas mesmo sabendo, e aí fizer. Se agora ele é, então agora ele também vai ser o melhor, que é como eu enxergava ele. Eu enxergo ele como uma pessoa grande, uma pessoa que está evoluindo. E aí eu disse, não, agora sim eu vou ser uma mãe super. Entendi. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Nai Barbosa, para Nai Barbosa, que está dizendo aqui, boa noite, bate-papo valioso, muito aprendizado e esclarecimento, essa dupla é super. Keno Mendes e outra galera enorme aqui que está entrando, Diana, essas meninas fizeram um trabalho lindo na companhia, na campanha do Abril Azul, e 62 mães retornaram para dar feedback dos resultados positivos que obtiveram. Que maravilha. Um abraço, minha querida capitã Rebeca Leal, que também está aqui na área. Almeida e Márcio. Quando vocês tiveram a impressão de que poderia ser autismo, qual foram os profissionais inicialmente que foram procurados especificamente? Só para quem passa, né, por essa situação, saber quem é exatamente o profissional que, primeiro passo, vou para onde? Neuro. Primeiro passo, o psiquiatra infantil é o neuro. E aí, nesse dia, nem eu que fui. Eu só escrevi uma carta, eu estava operada, e quem foi a tia Zona aqui, que foi no meu lugar de escrever lá.
É a chamada rede de apoio, né? Tão importante. E o pai, né? O pai até foi, mas o pai estava muito emotivo. E aí quem teve que ficar fazendo os trampos lá das perguntas, dizendo como é que era mesmo no real, no olhar real. Sempre foi Tâmara. Eu quero até fazer uma ênfase nessa parte, porque assim, nós como seres humanos, nós temos um hábito de querer sempre enxergar o melhor daquele que é nosso. Então, assim, eu não vou achar crítica ou algum probleminha, alguma questão que precisa ser investigada no meu filho. Ele é o filho perfeito que eu tive. E isso, às vezes, acaba dificultando o processo investigativo, porque quando a gente esquece de relatar aquelas questões que realmente precisam ser visualizadas pelo profissional, a gente ocultando essas informações, a gente só dificulta que esse diagnóstico venha e as características continuem persistindo e isso tenha um progresso de desregulação futura. Então, assim, no momento mesmo que eu acompanhei o meu cunhado, ele estava naquele processo de, não, mas ele faz tal coisa, ele fala, ele faz isso, ok, ele falava. Oliver cantava a música de Antônio Cirilo, que a gente sabe que não são músicas pequenas, mas ele não tinha a comunicação, um diálogo fluido. Então, assim, a gente pontuava, ele olhava para minha cara, tipo assim, poxa, você está detonando o seu sobrinho. E eu ficava até constrangida ali na companhia dele, porque era algo que eu precisava relatar, porque o pouco tempo que o neuro ou qualquer outro profissional clínico tem dentro do ambiente clínico com a criança, nem todos os comportamentos serão expostos ali naquele momento da perícia. Então, é muito importante a gente ter essas informações e também eu aconselho sempre ter algumas gravações de características que a gente já conseguiu pegar para poder demonstrar quando levar no profissional. E o que está mais na sala é muito importante, pertinente, porque até quando a gente vai fazer o evento do Abril Azul, a gente chama uma mãe para uma conversa, a gente quer perguntar a ela desde o nascimento, quando foi, se ele mamou, se ele não mamou, e ela pega e fala assim para a gente, eu não lembro disso, a gente fala, cata na memória. Porque quando você levar para um profissional, ele vai fazer a anamnese com você e ele vai perguntar a você, então, quais são os pontos marcantes? Fala, como foi que ele falou? Ele falou? Ele parou de falar? O que foi que ele fez? Então, tem perguntas-chave que é de extrema importância para poder dar um diagnóstico específico. E quais seriam essas perguntas-chaves? Bom, existe primeiro um profissional chamado analista de comportamento e existe os traçados técnicos, né, que são os questionários que a gente vai verificando a curva do desenvolvimento humano. O que é a curva do desenvolvimento humano? São os comportamentos previstos para cada faixa etária de idade. Então, assim, a gente precisa alcançar, inclusive, Dantas, essa curva de desenvolvimento, ela está presente na carteira de vacinação das crianças, e são poucas acessadas. Existe lá quais são os parâmetros cefálicos que têm a medida de encefalia correta para a gente saber a medição da cabeça de um indivíduo, a idade, a faixa etária, a quantidade de palavras que a criança já deve estar falando, o desenvolvimento que ela precisa. Então, assim, esperamos que uma criança entre 6 meses, ela já comece a estar falando algumas pequenas palavras, a tentar babucear algumas palavras. Que com 1 ano ou a partir de 1 ano, a criança já tenha andado, pelo menos já conseguido levantar, ter dado aqueles primeiros passos. Então, assim, quando não vem esse desenvolvimento que é esperado, é normativo para aquela idade, precisa ter uma atenção devida ali. E, assim, nossa sociedade criou um jargão, assim, cultural que fala, toda criança tem seu tempo. Não, toda criança não tem seu tempo. Existe um tempo de um marco científico que toda criança precisa acompanhar. É claro que nenhum tempo ele é exato. Tem crianças, por exemplo, que com 11 meses anda, e tem outras que apenas 1 ano e 1 mês. Pronto, está dentro da faixa etária. Mas uma criança que ela vai andar apenas aos 2 anos de idade, já está muito atrasada a questão de coordenação dela, e já é uma questão de motricidade que a gente precisa estar observando, porque o autismo ele vem também em outras evidências. Esses dias eu atendi uma mãe que ela conseguiu perceber o autismo com 2 meses do filho dela. E aí você diz, não seria tão precoce? Realmente foi precoce,
mas a criança era muito amolecida, que chamamos de hipotomia. Então, assim, quando ela vai em um profissional da área de fisioterapia e repassa essa informação para o profissional, ela já vai criando dados investigativos que o profissional junto a ela vai estar percebendo, ó, isso daqui não está no marco dele. Hoje em dia a gente sabe que a criança está faltando só nascer andando. E ela fica muito amolecida com 2 meses, já não é o tradicional, não é o que é esperado do marco do desenvolvimento. Então, assim, essas questões, elas são muito perspicazes para poder a gente estar atenta e, quanto mais cedo, uma investigação, ainda que o traço do diagnóstico não seja exato logo no início da investigação, é importante a intervenção, porque tudo vai gerar um progresso, uma melhoria ali. Um exemplo de sinais é a questão do andar. Não é normal a criança andar como uma bailarina na ponta dos pés. Tem muita gente que fala, não, ela vai abaixar com o tempo, isso é normal. E tem profissionais falando sobre isso. E quando a gente vê, a criança é atípica, ou então a criança tem um encurtamento, ou até uma síndrome rara, responsável por esse encurtamento que ela tem nos tônus musculares. Então, assim, a gente precisa estar atento. Quantas vezes eu levei a Oliver no pediatra, que é o responsável pela saúde, né, da criança, e que ele devia dar o alerta, porque ele tem acesso a documentos como checklist, que é uma manchete que todo mundo tem acesso, que está nas redes sociais aí, no mundo todo, que você acha com facilidade, e ele faz as perguntas específicas para você. Então, eu trazia as coisas para o profissional, que é o pediatra, e ele me dizia que eu estava vendo coisas, que eu queria botar uma doença no meu filho. Qual é a mãe que quer ver seu filho doente? Ou então, qual é a mãe que quer pegar e saber que tem um diagnóstico? Então, o profissional, ele está tão, às vezes, assim, imerso a falar que uma criança que não falou ainda, ela vai falar com 5 anos, calma, é o tempo dela. Aí vem um pai e fala, não, é porque minha família toda só falava assim, só veio falar com 4 anos de idade. Ou seja, diagnosticado você e sua família, porque não é normal no marco de desenvolvimento humano. Então, a gente fica vendo essas questões, né, que até o próprio profissional fica tão perdido de passar algo, e a mãe ou o pai, às vezes, tem a dúvida, às vezes tem a certeza, ou então a dúvida no coração, quando vai chegar um profissional, pega um profissional despreparado. A gente atende uma mãe que ela pegou um diagnóstico tardio do autismo, mas que a criança, ela tinha outros problemas, outras questões, e aí ela tinha outros comportamentos voltados para morbidades, porém, desde 2 anos de idade, ela vem sendo, não, desde 8 meses, né? Desde 8 meses ela vinha sendo acompanhada com toda a equipe multidisciplinar, mas só agora, com o nosso relatório, ela conseguiu ter um diagnóstico. E aí você separa, eu acho que essa mãe, quando ela conversava com a gente, ela ria e ela chorava e ela dizia tantas coisas, parecia que ela não estava tão bem psicologicamente, porque naquele momento ela sentiu raiva, ela fez assim, pô, por que todos os profissionais não me disseram nada disso? E era uma mãe que tinha clareza e ela estimulava o filho em casa, entende? Então você percebe a negligência de saber e conhecer. Então é importante. Questões como essa estão sendo abordadas como a gente está fazendo hoje. E a gente observa nessas falas que, além de tantos outros desafios que se tem esse desafio principal, né, que é aquela coisa do não querer aceitar, né, a não aceitação dos pais. Isso acaba retardando até a questão do diagnóstico precoce, que é tão importante, né, e isso vai gerando um círculo vicioso de mais problemas. Exato. Vamos entrar exatamente. Muita gente não tem muito conhecimento, né, básico com relação ao autismo. Então, nesse momento, eu queria até que você falasse um pouquinho para a gente algumas questões de definições, né? O que seria, né, o que é exatamente, na verdade, o autismo, e quando e por que, né, passou a se chamar transtorno do espectro autista? Bom, o autismo é uma questão de neurodesenvolvimento. O que caracteriza o ser humano? As questões comportamentais, a dificuldade de socialização, a dificuldade de interação social, comportamentos restritos e estereotipados, que são comportamentos que são repetitivos. Por exemplo, uma criança que ela está em meio a gente, ela fica assim com as mãozinhas para se acalmar, é um comportamento. Uma criança que ela tem uma rigidez e que ela vai por uma rua, ela não aceita mudança, que tem rigidez cognitiva. Então, são características pertinentes. E antes era já o Asperger, né? Então,
Então, até a década de 40, a gente era conhecido como Asperger. Porém, o espectro veio no nome Como do espectro por que? ser algo Aster. Asperger. Repita aí. Asperger. Asperger. Ah, pronto. O Asperger, ele era a nomenclatura antiga, né? Que era o nível de suporte 1, que hoje é conhecido como nível 1 de suporte. E até chegar em um transtorno de neurodesenvolvimento e chegar ao nome do espectro, porque foi visto com vários estudos desde a década de 40 que o autismo não tinha uma receita de bolo pronta, o autismo não tinha umas características prontas, eram várias questões comportamentais juntas, então ele é vasto. Então, por isso que vem agora o nome do espectro. E aí, a nova nomenclatura, ele vem mudando. Por quê? A gente colocava como nível leve, nível moderado e nível severo. Só que, na verdade, a gente colocou agora para ser nível 1, nível 2, nível 3. Por que isso? Porque o autismo ele não é leve para ninguém. Então, o leve não seria leve, porque tem pessoas que é nível 1 de suporte e suicidam por questões comportamentais. Então, por conta disso, teve mudanças na nomenclatura, assim como teve mudanças também dos símbolos, que criaram a questão do símbolo de ser a questão do infinito, porque são infinitas possibilidades comportamentais. Então, essas questões é que traz a mudança. E o nível 1, o que caracteriza isso? O nível 1 é aquele ser humano que ele precisa de pouco suporte. Pouco suporte em quê? É aquele que consegue se comunicar com clareza, mas ele não consegue iniciar muito uma conversa. Ele não vai chegar iniciando. Porém, tem uns que conseguem. Então, ele tem uma dificuldade. Porém, não é tão quanto. Mas o carro-chefe disso tudo é a autonomia. Se essa pessoa ela depende menos do outro, ela começa a estar mais no nível de suporte 1. O nível de suporte 1 tem a rigidez cognitiva muito mais além. É um pouco mais inflexível à mudança. Porém, ele consegue compreender melhor algumas questões comportamentais do outro. Ele consegue já interpretar mais gestos faciais, ele consegue já dizer o que é que ele quer, ele consegue, nas atividades de vida diária, ele consegue ir ao banheiro sozinho, ele consegue fazer a comida dele, então ele consegue ter uma vivência sem muita dependência. Já o nível de suporte 2, ele é um nível que precisa de um suporte subjacente, aquele nível de suporte que eu dependo mais um pouquinho a mais do que o nível 1, que é quando eu vou me relacionar com a pessoa, mas eu preciso saber como, eu não sei elaborar a pergunta, eu não sei elaborar uma resposta muito clara, eu me bato em algumas perguntas, a não ser que seja algo direto. Fazer leitura do outro é um pouquinho mais, tem mais dificuldade com relação a isso, e a socialização também é um pouco mais limitada. Já o nível 3 é o suporte que ele precisa, ele é totalmente dependente daquela pessoa de suporte, é quando ele tem dificuldade para ir ao banheiro, é quando ele tem dificuldade verbal da fala, como também não verbal, que tem pouco contato visual, ele não sabe muito gesticular, não sabe ver as questões de expressões faciais ou identificar no outro. E ele também tem as questões das comorbidades, porque quando a gente tem uma comorbidade a mais, como tem o TDAH, como tem o TOD, ou então alguma doença relacionada como a síndrome de Rett, como a questão também da síndrome de Down, que é uma síndrome que está junto também com o autismo. Então, que ele vem como se fosse com um combo, né, a mais. E aí ele tem mais dificuldade no seu cotidiano. Então, por isso que vem o severo. Mas acontece que muitas pessoas que têm o nível 3 de suporte, ela consegue, com estímulo, chegar até o nível 1. Mas isso precisa de muito estímulo, muita terapia, e precisa ter também um apoio familiar bem mais concretizado, como também a equipe multidisciplinar. Entendi. Manda um abraço aqui para o nosso querido Marivaldo Ora, querido poeta e sogro. Xênia Paiva também está aqui na área. E Alia, Fábia, Verônica dizendo o seguinte: essa dupla arrasa. Lívia Limão também está aqui na área e começou a seguir o Jornalizando. Seja bem-vinda e agora vai ficar muito mais bem informada. Ana Paula Santos, parabéns, informações muito esclarecedoras, muito bom. Nutridene, falar em Nutridene, né, a gente vai falar também sobre a nutrição, se existe diferença, né, na importância da nutrição. Deixa eu ver mais aqui alguém, deixa eu ver, subiu aqui de vez aqui, teve uma mensagem que eu me passei.
Deixa eu ver aqui quem mandou essa mensagem. Para o professor Rildo Barbosa. Por vezes, as expectativas que os pais projetam em seus filhos podem, às vezes, cegá-los a ver ou aceitar os sinais que podem evidenciar uma neurodiversidade. Cabral, sim, fase do luto. Ninha, @Tamara Regina, minha inspiração. A sogra Maria Ora Cosméticos também está aqui na área. Jimmy, boa noite a todos que estão chegando. Boa noite a todos que estão chegando, a todos que já estão aí. Pedro Neto Personal, boa noite, Dantas, parabéns pela live. Obrigado, Nobríssimo, estamos juntos e vamos seguindo. E vocês que estão aí ainda tímidos, se quiserem mandar suas perguntas ou suas experiências para compartilhar aqui conosco nesta live, sinta-se à vontade. Tâmara e Janaína, qual é a importância, né, deste mês de abril, dedicado, né, à conscientização do autismo e o porquê da escolha da cor azul? Bom, que maravilha essa pergunta. Bom, o mês de abril, ele é estipulado, né, para poder trazer evidência à conscientização na questão da visibilidade das pessoas autistas, não só as crianças, mas adolescentes e adultos, que a gente já tem muito na sociedade, mas outrora foi decodificado com outras nomenclaturas, como outras associações. Inclusive, eu quero até abrir um parêntese aqui, que eu tenho uma tia-avó, ela é autista. Eu tenho um primo de alguns graus aí, que ele é autista. Então, assim, hoje a gente tem esse entendimento, mas a forma que eles foram estabelecidos lá, principalmente em um povoado interior, não foi reconhecido como tal. Trazer essa visibilidade, trazer esse entendimento, essa alusão à temática é muito importante. Por quê? O autismo, ele está na sociedade, ele não é um povo à parte da sociedade. Então, assim, a gente precisa entender que a gente vai precisar se adequar a esse espectro. O nome espectro, ele já fala, né, que vão ter características, porém, cada um é um ser individual. Aquele óbvio, todo mundo fala, cada pessoa é uma pessoa, é exatamente o espectro. Cada indivíduo é um indivíduo. Então, nem toda receitinha que vai servir para o Oliver, vai servir para o João, vai servir para a Júlia, porque cada criança vai ter suas especificidades e a gente precisa, por isso que o acompanhamento multidisciplinar ele é específico para estudar aquele indivíduo e trazer o que ele mais precisa. Então, assim, dentro dessa complexidade, trazer a visualização para enxergar que eles estão entre nós e entender que até os estudos apontam que a cada 36 crianças que estão nascendo, uma está sendo autista, e com um estudo previsto que daqui a 10 anos, a cada 12 crianças, uma será autista. Ou seja, isso nos traz uma reflexão que a gente precisa estar pronto, entendido, enxergando, aprendendo a lidar, porque os autistas eles estarão na nossa sociedade de forma muito mais enxergável e a gente precisa fazer dessas pessoas funcionais. Eu fiz até uma pergunta a uma atividade que eu participei essa semana e eu estava falando do seguinte: as pessoas acham, Ednei, que a gente só traz a alusão do autismo para poder gerar o benefício social, porque o indivíduo autista ele está enquadrado na lei da pessoa com deficiência e por conta de estar dentro dessa lei ele tem direito ao BPC-LOAS, que é um salário mínimo do INSS. E aí as pessoas acham que a luta da família ou do profissional é só para garantir esse direito. Só que nós que estamos na ativa trabalhando, a gente investe, né, no INSS, que está pagando a aposentadoria dos idosos e das pessoas aposentadas de hoje. E futuramente, quem vai ser essa geração se a gente não está fazendo dela funcional? E esses autistas vai ficar só recebendo e não ter a reposição no governo? A gente precisa fazer deles funcional. E como a gente vai fazer deles funcional? Enxergando eles. Porque quando eu enxergo eles, a gente vai estar aprimorando, a gente vai estar evoluindo e vai fazer deles cada vez mais pessoas funcionais no nosso ambiente. E isso no mercado de trabalho, nos estudos, na ciência,
porque se é uma coisa que o autismo me ensinou foi sobre capacidade. Capacidade, principalmente quando se tem hiperfoco, é até vergonhoso quando qualquer pessoa atípica vai debater um tipo de assunto quando tem um autista dominando aquele assunto por hiperfoco, porque ganha 1.000 a 100. Então, assim, ter esse mês trabalhando faz essa certeza de que a gente vai enxergar e vai ter funcionalidade na nossa sociedade a partir do momento que a gente coloca essas pessoas dentro da nossa sociedade de fato, incluindo. E por que a cor azul? É tendencioso que a maioria das pessoas diagnosticadas com autismo seja meninos. Então, a cor azul trouxe alusão ao gênero masculino por conta disso. Existe, sim, muitas meninas que são diagnosticadas. No entanto, as meninas, hoje em dia, eu já tenho até um outro tipo de raciocínio. Eu não sei se é uma dialética no meu estudo, viu? As meninas, ela tem uma ampla dificuldade de ser diagnosticada porque a menina, ela tem uma habilidade de imitação muito boa. Então, assim, para você conseguir traçar e identificar características em uma menina, é muito trabalhoso. É muito trabalhoso. Tanto que as meninas são as que mais são diagnosticadas tardiamente. Porque é sempre, quando é na infância, com 11, 12 anos. Quase nunca na primeira infância. Então, assim, existe esse diálogo de que as meninas elas estão realmente camufladas ou se realmente as meninas passaram ilesa em serem enxergadas e os meninos mais evidenciados. E aí a ciência ainda está trazendo isso à tona, mas o azul, hoje, de fato, é determinado porque existe mais meninos autistas do que meninas. Tá bom. Temos uma pergunta aqui de Tainá Almeida, mas antes eu queria que você só esclarecesse o que seria exatamente hiperfoco. Hiperfoco é você ser centrado num assunto, é você ser fissurado naquele assunto. Então, é a nomenclatura usada. Por exemplo, eu tenho crianças que são fissuradas por dinossauro. E aí, elas sabem tudo do dinossauro. Quando surgiu, quando foi extinto, o tipo de ovos, ossos, a alimentação, em qual ambiente, quais raças lidavam com as outras. Então, eles são doutores naquele assunto que eles têm o hiperfoco. Recentemente mesmo na internet está bombando um autista adulto que ele tem um hiperfoco em aeronaves. E aí ele fala de tudo, da altura, de quantos mil pés tem que estar cada Boeing, cada aeronave. E assim, é muito assustador a competência de quando o autista ele tem aquele hiperfoco para o lado científico. Maravilha. Inclusive, abrindo parêntese, aqui na nossa instituição, eu falo direto que eu não gosto muito de estar falando em público sobre as crianças que a gente acompanha, porque a gente tem uma grande felicidade aqui. A gente tem crianças hiperfocadas nos estudos. Então, assim, hoje é uma felicidade para nós, o que não quer dizer que todas são assim. Então, hoje a gente tem crianças de... Oliver começou a ler com 2 anos de idade. Então, você vê que é muito abaixo de uma média, de uma normalidade, de um desenvolvimento tradicional. Então, a gente fica muito feliz quando o hiperfoco é assim, que a gente vai trabalhando com o hiperfoco, direcionando no que ainda precisa melhorar, e aí alavancando essas crianças. E também é bom citar que o hiperfoco ele pode ser algo positivo e também negativo. Por que positivo e negativo? Porque você pode usar o hiperfoco ao seu favor, quando você quer ensinar algo àquela criança, por exemplo, você quer que aquela criança mexa em uma moeba e ela não consegue. Ela gosta de dinossauro, você coloca o dinossauro debaixo da moeba. Então é algo que ela quer muito, então ela vai conseguir fazer esse toque. Mas se esse hiperfoco acabar atrapalhando, se tornando uma dependência, aí já não é bom. Por exemplo, tem uma criança que ela é hiperfocada em letras. Aí para onde ela vai, você tem que ir com um pote de letras. Ou todos os dias você tem que desenhar letras. Ou fazer letras para ela, porque ela fica calma assim. Então isso já é um ponto negativo do hiperfoco. Interessante. A pergunta da Tainá Almeida é a seguinte: como a escola e a família podem trabalhar juntas para melhorar a qualidade de vida da criança TEA? Tá? Tanto faz.
primeiro passo? O primeiro passo é você aceitar e ter um bom diálogo e comunicação com a escola, porque a escola ela tem um papel importante na questão de chamar a família para conversar. Essa família tem um papel importante porque ela tem que estar aberta e também ela tem que estar comprometida com a escola, porque a escola sozinha ela não faz, né? Como ela falou aí, tem que ter a parceria. E tem um documento chamado PEI, que é o Plano Educacional Individualizado, que vai ser confeccionado para essa criança, para que essa criança, com as informações que a família vai trazer. Então, a família vai fazer uma queixa dessa criança, ela vai dizer, eu não tenho contato visual, eu não me consigo comunicar com ela, eu preciso trabalhar as questões de ir no banheiro, ela ainda usa fralda, então a gente vai citar algumas habilidades que a gente precisa aprimorar nela, como também habilidades que essa criança precisa adquirir. E como é que a gente faz isso? A gente vai observando. Então, eu costumo dizer que você vai por partes. Se você tem um filho atípico, você começa primeiro pelo contato visual. A escola vai fazer a mesma coisa. Então, vocês duas vão estar trabalhando no mesmo objetivo. Se hoje a gente vai trabalhar o contato visual, eu vou trabalhar com brincadeira, serra, serrador, para ela ficar me olhando, cosquinha, aquela brincadeira que a gente acha que é besta, que a gente bota o paninho, escondeu e achou. E a gente vai começar a trazer esse contato visual. Ela olhou, você dá. Se é uma criança maiorzinha, ou é um adulto, ou é um jovem, traz o hiperfoco nesse momento. Se o hiperfoco dele é um som, por exemplo, você traz ele para o seu campo de visão, para trabalhar a questão do contato visual. Ele olhou, você entrega o que ele quer. Ele não olhou, você coloca para trás e tenta trabalhar o contato visual. E aí, nisso, a gente vai fazendo o quê? A escola vai adaptar tanto o ambiente como os conteúdos para essa criança, e a família vai adaptar o seu ambiente em casa, porque a criança precisa conhecer sobre o seu ambiente. Eu já cansei de pegar papelão e formar uma cozinha, formar uma sala, formar o quarto para os cômodos da casa, e na hora de dizer para a Oliver, dizer assim, Oliver, isso aqui é uma geladeira, e identificar cada coisa e nomear cada coisa para ele, e para ele me dizer onde é que ficava a geladeira, onde é que ficava a cama. E na brincadeira, uma simples brincadeira do mestre mandou, eu dizia para ele, aponta onde é que está a geladeira, aponta de perto, aponta de longe. E aí ele ia trazendo essa percepção do ambiente para ele se sentir que ali ele é pertencente àquele meio. Então, tudo tem que ser guiado, como também tudo tem que ser narrado. Eu costumo dizer que a gente é um narrador de futebol o tempo inteiro, tanto na escola quanto na família. O jogador de futebol, a gente está narrando, né, ele fala... Aí ele pegou a bola, ele passou, ele driblou. A gente fala com a criança, vai, isso, veste a cueca, isso, tira a cueca agora, isso, sente. Então a gente vai dando dicas para ela conseguir fazer, como também a gente trabalha com a pista visual. Então na escola tem que ter pista visual, que é a comunicação alternativa. Se for o uso do banheiro, tem que ter o passo a passo, como essa criança usa o banheiro. Se você quer perguntar à criança, se a criança não fala, você quer mostrar para ela, identifique os objetos para ela e pergunta o que é xixi, o que é cocô. Ensina primeiro o que é, para começar o desfraude. Então, é você simplesmente trazer o pertencimento dessa criança no ambiente, tanto da escola como da família, e a família e a escola trabalhar no mesmo objetivo. Eu falo que quando a gente entende que a criança é nova no mundo e tudo ela precisa ser ensinado, se torna mais objetivo o nosso ensinamento com as crianças autistas. Porque se eu tenho aqui uma caneta, é diferente minha caneta. A outra criança, ela só viu a caneta Bic tradicional. E eu peço para ela pegar essa caneta, ela não vai associar que isso é uma caneta, porque ela nunca viu dessa. Então, o óbvio precisa ser dito. E acrescentando aí para a Tainã, a questão a abertura dos pais, elas precisam ver. E outra coisa a escola, ela precisa também compreender que vai ser um processo longo e terão caminhos. Terá um caminho de luto, que até Ingrid Cabral citou. O processo de luto é o processo de não aceitação, aquela decepção de você não ter aquela garantia da perfeição que você tanto almejou na sua gestação. E aí existe esse processo. Só que a gente dá um tempo, a gente conversa, tem aquela conversa, né, de escritório. Olha, mãe, a gente está percebendo, faz o relatório da criança, tudo documentado, o relatório comportamental da criança, a gente traça de quando foi o início da adaptação até as atividades, o que ela consegue fazer, enaltecendo os pontos positivos, demonstrando quais são os pontos que ela precisa de bastante suporte, escrevendo quando sabe uma nomenclatura técnica, e aí a gente vai discriminando, fazendo esse esqueleto de tudo que já percebeu da criança. Quando a gente convida a família, a gente quer ouvir.
E em casa, como é João brincando? Pronto, o pai vai dizer, e aí a gente vai ver se está no mesmo sentido que João brincando na escola. Porque vários ambientes diferentes, comportamentos diferentes. E a gente vai ali sincronizando aquilo que a gente está na escuta. Depois a gente vai fazer uma conclusão. Olha, aqui na escola a gente traçou isso, tem indicadores de comportamentos. Assim, a gente precisa partir para um princípio de investigação. Essa investigação, você precisa ser encaminhada para um neuro, aí vai, encaminha tudo. A gente também trabalha bastante aqui desconstruindo a ideia do psiquiatra. Porque hoje em Salvador, nós temos uma superlotação dos neurologistas, do neuropediatra. Então, assim, quando existe, é particular e é um valor bastante elevado para um público que é assalariado, e outros, a gente vive na fila da espera do SUS porque é um fluxo que não acontece. Não estou falando de ineficiência do sistema, estou falando que tem sido recorrente. O paciente autista, ele é um paciente fixo, então não abre outras vagas para outros atendimentos. E quem está aguardando não tem como ficar esperando. Então, o que é que acontece? A gente precisa já traçar esses meios, criar habilidade, já treinar essa família, para poder a criança não ficar inerte, a família não ficar inerte, resgatar essa família. Olha, ó família, a gente está junto nessa, a gente está aqui como escola para te apoiar. Fazer a família entender que estar matriculado não é único e suficiente resolvedor do autismo. Aqui eu tenho um pouco de problema nessa questão, porque nós somos instituição parcial e integral. Então, os pais, eles tentam encontrar a vaga integral para poder compensar a falta de terapia. Só que terapia é terapia e atividade regular educacional é atividade regular educacional. Um não anula o outro e um depende do outro, porque é com a evolução da terapia que ele vai melhorar na escolarização e na autonomia de dentro de casa. E tudo vai estar em conjunto. Então, assim, a gente precisa alertar as famílias, porque senão alguma hora, até por desinformação ou às vezes por preguiça de continuar a luta, o cansaço é exaustivo. Então, a gente precisa estar motivando essas famílias para poder entender que realmente, ó, aqui é meu filho, eu preciso fazer isso por ela e eu ainda vou ser grato porque tem essa rede de apoio me orientando, eu vou seguir até que eu consiga tudo que eu preciso. Entendi. A Verônica, dizendo boa noite, Dantas, estou amando a live. Que bom, minha querida. Leide Lima também está aqui. Verônica dizendo maravilhosas. Luzia, isso nos faz cada dia buscar conhecimentos por ser cada um diferente do outro. Exatamente, temos vários que entraram aqui. Professor Hildo dizendo o seguinte: gostaria de ouvir das profissionais quais são os tratamentos mais atuais encontrados hoje para o tratamento do TEA. Com a palavra a vocês. Hoje, não se abre mão da técnica ABA. É que o mais funciona. ABA é vida. Por que a técnica ABA? A técnica ABA é a técnica que vai estar estimulando a autonomia do indivíduo. E a autonomia é desde quando você manda abrir uma mochila, pegar uma coisinha, porque essas coisas serão funcionais na sua vida. Às vezes, eu não sei se você já viu, Dantas, um painel sensorial que tem interruptores, enroscadores, todas essas habilidades que a gente precisa. Porque você diz assim, para que essa porca para estar enroscando isso aqui? O que a criança vai aprender? Mas a criança, ela vai ter que abrir uma torneira enroscando, um chuveiro, enrolando. Então, assim, vai ser usado no cotidiano dessa criança. Outra coisa que a técnica ABA ela faz, e é de extrema importância, é estabelecer que esse espaço terapêutico seja na sua residência, no seu ambiente, que é quando a gente fala de acompanhamento terapêutico. Então, esse acompanhante terapêutico é muito importante que ele esteja inserido no ambiente da criança atípica. Não é que a criança precisa exatamente estar na clínica. Vai ter o dia? Vai ter. Mas é interessante que o acompanhante terapêutico esteja na escola, esteja na residência. Por quê? Eu posso estar na clínica, por exemplo, ensinando isso da torneira que é de rolar.
Mas quando chega lá, na casa dela, a torneira é aquela de apertar. Então, o meu ensinamento não teve funcionalidade para a vida dela. Então, você estando realmente atento ao seu ambiente, ao ambiente que o indivíduo está, e treinar ele ali como base, é de muita importância E tem o na foco, técnica e ABA. é bom esclarecer também que o foco é mais voltado para atividades de vida diária, ou seja, como ela falou, no ambiente. Então, você vai trabalhar coisas que envolvem autonomia no seu próprio ambiente. Só que até nisso a gente está um pouco atrasado, porque o ABA nos Estados Unidos, por exemplo, a criança vai na feira, ela ensina como ela compra, a criança vai atravessar a rua, ela ensina a criança a andar na rua, ela ensina a criança a pegar um ônibus, ela ensina a criança a comprar e pagar com cartão de crédito, coisas que ela vai utilizar realmente na vida dela e na sociedade que ela precisa aprender. Porém, o ABA que a gente tem no Brasil é um ABA um pouco defasado. É mais o ABA de mesinha, o que você leva para a clínica e trabalha ali algumas coisas, não que não seja importante, mas não é verdadeiro o ABA como deve ser aplicado. E a gente tem também a questão do Denver. O que é o Denver? O Denver é uma técnica, já o ABA não, ele é uma análise de comportamento. O Denver vem umas características, assim, um padrão de como você deve aplicar isso com a criança, geralmente de forma precoce, de crianças de 1 até 5 anos de idade, voltado mais para a educação infantil. No Denver tem a questão de dizer assim, como é que a criança coloca a mão debaixo da água, aí você fala, uxi, como é que não? Mas tem criança que não, que ela não consegue fazer isso. Então, ela vai trabalhando assim, nos tópicos, quais habilidades que essa criança ainda não tem, qual é a habilidade que eu preciso aprimorar. E a técnica ABA, ela é mais no âmbito familiar, mais voltado para a atividade de vida diária, para saber mais também a principal higiene corporal, para ela começar a aprender mais ainda sobre. ABA é uma sigla? Qual seria o nome dessa sigla? Análise de comportamento aplicado. É ABA, ABA? Isso, ela é baseada em comportamento aplicado. Análise base. Inglês. Ah, pronto. E ABA é uma ciência. ABA é uma ciência. Entendi. Mira Artes de Coração, ou Decoração, Artes de Decoração. Tá dizendo aqui, eita dupla de milhões. Lil Bela arrasou, Deus abençoe. Verônica, estou amando o esclarecimento, vocês são demais. Nossa querida Célia, aleluia, está aqui na área também, aleluia. Verônica mandando, aplaudindo aqui a live. Lil Bela, esta live é sensacional, estão de parabéns, obrigado querida, obrigado pela sua presença e participação. Vivi Brito, estamos todos ligadinhos, que bom. Lil Bela, ainda não vi escola que apoie 100% os autistas e vocês estão de parabéns na realização deste trabalho. Drica Lima, é surpreendente os alcances das crianças TEA, com certeza. Nossa querida Geni Sarmento, da Igreja Presbiteriana da Liberdade, também está aqui na área, esposa do pastor Edgar Sarmento. Professor Hildo, sim, ó, o professor Hildo colocou aqui, ó, ABA, Applied Behavior, de behaviorismo, analyst. Behavior é de behaviorismo mesmo? Olha aí. A Mona Lisa Lins, a minha querida Mona Lisa também está aqui na área, e o pastor entrou agora aqui, o pastor Edgar Sarmento, tá vendo, pastor? Eu estou aqui na ativa. Dai Santos, boa noite, que Deus abençoe vocês, o relatório escolar do comportamento, vocês entregam em quanto tempo da criança estudando? Minha filha começou a estudar esse ano no ICERBA, estou amando. Diga aí, entenderam? A gente tem uma organização interna, em que a gente capacita nossos profissionais, né, para poder fazer uma observação. E aí, como o mês de fevereiro é um mês de adaptação, a gente leva um mês de observação. O mês de março é todo voltado para a observação, quando a gente observa se a criança tem algum atraso de desenvolvimento. E aí é quando a gente começa a sinalizar os pontos para, aí sim, fazer um relatório sobre essa criança e já chamar a mãe para uma primeira conversa. Então, é cerca de um mês
a gente consegue dar um relatório. Na verdade, tradicional, a gente tem o fechamento de unidades, né? Então, quando termina o semestre, na época junina, que vai as atividades da criança, vai o relatório. No entanto, se a gente percebe que essa criança é uma criança que precisa de uma atenção maior, a gente faz a antecipação disso, convidando a família e dando o relatório. Assim como também tem o processo reverso, que família que já está em processo de investigação e nos solicita antecipadamente eu estou no processo de investigação e eu gostaria que vocês fizessem um relatório. E aí a gente também antecipa quando tem essa situação. Maravilha. São 20 horas e 1 minuto, estamos aqui já 1 hora de live com muita informação importante e vamos correr aqui porque o tempo está avançando rápido. Então vocês que ainda estão aí na live participando, pode mandar aí as suas perguntas, porque daqui a pouquinho nós vamos chegar ao final. Temos muita gente aqui, agradecer a participação de todos, o pastor Edgar colocou aqui salve, salve jornalizando. Lembrando que você que entrou na metade do caminho, a live fica gravada aqui na minha página, jornalizando, e também na página da Tâmara, né? E vocês podem consultar aí o tempo que vocês quiserem. Também vou colocar lá no YouTube, jornalizando por Ednei Dantas lá no YouTube. Meu sogro, Marivaldo Hora, está perguntando o seguinte: qual a opinião de vocês em relação à quantidade de profissionais no atendimento aos portadores TEA? Tem que responder isso mesmo? Poética. Tem que responder, tem. Bom, assim, realmente a nossa infelicidade é isso. Não só aqui, não. Quando a gente busca estudos aqui no Brasil, a gente vê muito claramente que é aqui na cidade de Salvador, no estado da Bahia. Então, assim, a gente observa Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, com tantos avanços, tantas políticas públicas aplicadas, e a gente vê essa falta aqui ainda em nosso estado, aqui ainda em nossa cidade. E falando de profissionais, hoje em dia se tem um senso que os profissionais eles têm preferido abrir o seu consultório particular, por questão mesmo de custo-benefício. Então, assim, são profissionais que estão fora da rede do SUS e aí tem dificultado essa questão de apoio multidisciplinar na rede de direito à saúde. Então, assim, realmente está tendo tanta carência que a gente tem mães de atípicos que entram em seu bacharelado agora, dá tempo de se formar e ser profissional. Só para você estar tendo uma ideia. Atualmente, o profissional que mais escassez nesse âmbito é terapia ocupacional, que é o que o autista mais precisa, que ele trabalha a questão da estereotipia, a questão da contenção de crise, a questão do comportamental, a questão da mastigação, da alimentação. Então, tudo isso voga. E hoje, quando você vai pegar, até para você fazer uma faculdade sobre o que eu estou fazendo agora, né? Uma outra graduação, porque eu sei que meu filho vai precisar muito lá no futuro, então, por conta disso, eu estou já na frente e eu acho que todas as mães que lutam e têm essa facilidade, né? Não vou dizer nem facilidade, mas consegue fazer cursos, fazer pós-graduação. Todas elas estão voltadas a essa causa e principalmente estão integradas na área de saúde, indo para esse ritmo, porque sabe que uma hora ela vai precisar. Maravilha. Justamente essa falta de ser assistida. Maravilha. Dais Santos está dizendo aqui, obrigado meninas e excelentes profissionais. Rafael Casais, eu tenho uma menina de 4 anos e também é diagnosticada, porém não consegui nenhum acompanhamento para ela, inclusive uma escola. Olha aí, coadunando com o que vocês falaram agora aí. E a educação ela é direito, né? A inclusão ela está na Constituição, está no ECA, e é direito toda criança está inclusa no processo de escolarização. Não existe escola ser inclusiva. A escola ela tem a obrigação, porque ela já está dentro do parâmetro constitucional. Então, assim, quando eu rejeito uma criança, eu tenho uma contradição, né, dentro da legislação, porque a gente precisa estar adaptado. A gente precisa estar. E eu acho eu vou colocar uma ressalva aqui, que realmente também não é fácil. Do lado de cá, teve uma mãe aí que falou, né, que está sendo atendida, está gostando pelo ICERBA, e é muito trabalhoso, porque a gente não encontra
cursos para poder a gente profissionalizar. Hoje nós somos profissionais e capacitamos a nossa equipe. Então, a nossa equipe, ela se ajuda, a gente separa ali quem são os reguladores, quem são os pontos de apoio. Nós temos hoje na equipe coordenador, secretário, vice-diretor, que são especialistas também em autismo e outros aspectos e transtornos. Então, assim, a gente está sempre se apoiando, se ajudando, mas a gente não tem. Hoje a gente é uma instituição apoiada pela Prefeitura Municipal, mas eles não enviam profissionais multidisciplinares. Existe simplesmente uma diretora que tem suas especializações à parte e se dedica. Existe eu como assistente social, que eu estou vendo o meu público e é claro que eu vou orientar e estar apoiando. Então, assim, por a gente exercer esse tipo de trabalho, as pessoas fazem comparativos. Mas, realmente, dentro das escolas tradicionais, não existe esse tipo de apoio multidisciplinar, ainda que seja lei. Porque nós temos a lei 2019 que já obrigou, né, a questão de psicólogo, assistente social nas escolas, não está sendo executado. Dantas, eu vou querer acrescentar também pela visão de escola, sabe? A gente aqui tem várias, né, questões de crianças autísticas e quando chega na questão do fundamental, por exemplo, que a gente não consegue nem na educação infantil ter um acompanhamento terapêutico. E aí, pela lei, diz que a escola tem que fornecer esse acompanhamento terapêutico. Só que, às vezes, quando a gente está uma escola defasada, a gente não consegue puxar esse profissional. E aí, a gente tenta ao máximo nos dar, porém, a gente pede também o apoio da família. E quando é que a escola, ela não consegue ir além? Essa criança, por exemplo, ela é agressiva, e aí, como a criança pequena, ela tem um comportamento de agressividade, você consegue conter. Mas quando a criança ela já está maior que você, para você conter uma agressividade, tem outros problemas. Então, tem a questão também familiar. Muitas crianças que a gente atenderam, a escola tipo, que liberou a criança. Mas quando você olha, era criança de 13 e 4 anos de idade. E aí você se perguntava o porquê. E o relato da escola era simplesmente isso. A escola também pede socorro. Quando a prefeitura ela quer mandar um acompanhante terapêutico, que não é um acompanhante terapêutico, ela manda simplesmente um auxiliar de classe, ela manda um ADM, ela manda um ADI, que não tem formação. E aí ela vai ficar com aquela criança. A criança não necessita de uma babá para ficar o dia todo, para levar ela no banheiro, para colocar ela para sentar. Não. A criança precisa de intervenção desse profissional. E aí, nem o plano de saúde hoje em dia tem essa questão do acompanhante terapêutico. A Oliver tinha um acompanhante terapêutico que fazia em casa, e que, por sinal, ela veio para a escola uma vez, foi tentar acompanhar ele quando ele tinha 4 anos, e aí ela disse para mim o seguinte: Janaína, eu não vou precisar acompanhar ele na escola, porque vocês já fazem um trabalho de excelência. Então, eu prefiro trabalhar com ele em casa. E aí, quando ele veio a precisar, que foi agora, no primeiro ano do ensino fundamental, o plano simplesmente cortou, porque o plano de saúde não está mais dando a questão do acompanhante terapêutico. E hoje os pais têm que lutar através da maneira judicial. Então, para a escola, para o pai já é difícil, para a família já é difícil, ainda mais aquela que tem condições, está sendo difícil. Imagine aquela que não tem. E a escola de bairro, ela não aceita muitas vezes o aluno, porque ela não tem a questão também dos profissionais, porque tem muita escola de bairro que não tem nem carteira assinada dos funcionários. Então, tem uma dificuldade também nessa parte. Eu acho que a gente precisava ser assistido melhor. Com certeza. Boa noite, beijo, querida Rose Maidia, uma das participantes mais assíduas aqui das lives Bate-Papo na Rede. Borabinho também chegou aqui e Daniel Daniel Andrade, ADV, deve ser advogado. Ainda falando sobre o dia da conscientização, né, e do mês da conscientização, eu vi que Tâmara falou lá no início alguma coisa referente a quebra-cabeça, que não era quebra-cabeça e tal, mas eu vejo que nessa campanha de conscientização se usa muito o símbolo do quebra-cabeça, né? Qual é a referência? O quebra-cabeça, inicialmente, ele foi pensado porque a neurodiversidade ela era entendida como algo que precisava ainda se encaixar. E como os quebra-cabeças eles são encaixes, sempre faltava algo até se aprimorar. E aí, por essa situação também, desse contexto, que as famílias autistas e alguns autistas se manifestaram contra, por quê?
autismo não tem cura. Então, a gente já falou aí que autismo não é doença, não tem cura. Nós temos 3 níveis de suporte e esses 3 níveis de suporte, eles são transitórios, eles podem ser transitórios. Então, eu posso ter uma criança de nível 1 de suporte, que ele não tem nenhum suporte e ele se torne mais grave, se tornando o severo. E eu posso ter uma criança nível 3 de suporte, que é o severo, e com os trabalhos, as intervenções, regredir ele para o nível 1, mas nunca a cura. Então, sempre vai ser condicionado a essa transição de acordo com a intervenção que se vem. Então, se não tem cura, não tem conserto, não tem fim esse quebra-cabeça. Por que quebra-cabeça? E por que precisa se encaixar se não quer, por direito do ser humano? E por que precisa ter que se encaixar? Já está encaixado da forma deles de serem. Então, foi pensado pela comunidade autista o símbolo do infinito, que eu nem tenho aqui, mas é o símbolo do infinito coloridinho. Então, as cores, as mesmas cores que são trabalhadas na comunidade LGBTQIA+, são as cores que também são trabalhadas com a neurodiversidade, justamente pela diversidade. Então, as cores, ela determina a quantidade de diversidade neural. O nome, a nomenclatura se tornou neurodiversidades, porque está amplo, não é só o autismo, que é neurodiversidade, TDAH, TOD, a TPS, dislexia, então vários transtornos e síndromes voltados à questão neural, ela está integrado à neurodiversidade e passou-se a mudar. No entanto, não teve a exclusão do quebra-cabeça. Permanece o quebra-cabeça, mas hoje a gente tem um símbolo criado pelos autistas, que é o infinito colorido. Entendi. Beijos, minha queridíssima Luciana Mercedes, minha colega jornalista, está aqui na área, o colega de turma Fábio Spam, o nobríssimo Pontes, Carmo também está aqui, e Jamile Almeida. A pessoa, né, a criança, né, foi diagnosticada criança como autista, ela conseguirá trabalhar, né, quando chegar na vida adulta? Com certeza. Eu falo que depende. Depende da família, do olhar que você enxerga. Continuando, meu, com certeza. Depende da família. E depende também da assistência que essa criança tem. Com certeza, pelas intervenções, quanto mais precoce, quanto mais interventivo for a família, a terapia, a escola, a desenvoltura dessa criança, dessa pessoa, ela vai se tornar um adulto funcional, sim. E aí tem as técnicas também do aproveitamento da mão de obra. Eu não sei se você já viu, mas roda na internet o vídeo de um adulto que ele é hiperfocado em dinossauro e ele foi contratado na prefeitura municipal de uma cidade aí em um parque de dinossauro, tipo o nosso parque aqui da Estiep, que tem os dinossauros, e aí ele fica lá como guia, contando tudo sobre o dinossauro. Então, assim, houve o aproveitamento do hiperfoco daquela pessoa autista e, ao mesmo tempo, tornou ele funcional no mercado de trabalho. Então, tudo isso depende do nível de suporte, né? Que eles vão ter. Fale um pouquinho sobre a questão familiar, né? A família precisa de alguma espécie de terapia, né, para lidar com o TEA, e quais os desafios, né, que as famílias normalmente lidam para lidar com o TEA? Pegando o nosso ponto fraco. Realmente, assim, hoje a gente enxerga o quanto é gritante a necessidade, já começou ela, o tanto é gritante a necessidade do apoio psicológico para as famílias. Então, assim, hoje, eu, Tâmara, não pela questão de atipicidade, por outras questões, eu já estava fazendo terapia e consegui agregar essas coisas para me tornar mais leve no sentido de tanto de coisa que eu consigo absorver nos meus atendimentos e também acompanhando, quando a Janaína me manda alguma mensagem ou quando eu presencio alguma desregulação, é algo que realmente abala, eu calo minha boquinha ali porque entala até aqui. E eu fico, aí quando as pessoas pensam, né, sobre nós, é mais fácil porque vocês são profissionais. E nunca é
é tão fácil quando a gente é profissional, principalmente quando tem pessoas ao nosso redor. A gente também fica recalculando a rota do que fazer, como lidar, como manter o emocional. Oliver, por exemplo, ele tem uma sensibilidade, a nossa sensibilidade. Se ele nos ver triste ou chorosa, ele fica com um ar de pena, ele tem aquela sensação. E aí é quando a gente até consegue recompor ele um pouco. Mas a gente não gostaria de estar demonstrando essa fraqueza para poder estar sensibilizando ele na regulação. Então, assim, é muito importante que as famílias consigam um acompanhamento, sim, que percam o preconceito de estarem sendo apoiadas, de terem seu momento, porque as mães, elas se cobram bastante no sentido de eu tenho que evoluir o meu filho, eu preciso disso para o meu filho, e acaba se anulando o tempo todo. Já é típico de mãe, né, fazer isso, e a mãe atípica, ela consegue triplicar essa intensidade e se torna aquela questão de culpabilização mesmo. Então, para que isso não venha a ser adoecedor, porque você precisa estar bem para poder evoluir a sua criança, ter parcerias dentro da sua família. É interessante que a família, eu falo aqui familiares, já de forma mais ampla, acolha o assunto, estude, observe algumas questões para poder estar como rede de apoio, seja em uma festa, uma comemoração, um culto. Então, é muito importante todo mundo estar bem treinado para poder minimizar os danos de algum dia emocional. A gente sabe que nós mulheres ainda tem o nosso processo de TPM, né? Tem os hormônios mais aguçados em alguns dias. Então, às vezes, quando cruza a questão de uma desregulação emocional com a questão hormonal, sai de pé. Sai de pé. Em condição normal de temperatura e pressão já é complicada, né? Eu preciso falar também? Ela já bebeu água aqui porque ela não queria estar falando, que ela já está entalada para chorar. Misericórdia. Ela vai falar? Olha, na perspectiva de mãe, é muito difícil falar sobre. Por exemplo, hoje eu queria desmarcar 1000 vezes isso aqui. Porque de ontem para hoje, eu teve 3 crises em que eu tive que me deslocar para lugares diferentes, em que só eu podia conter. E essa sobrecarga, aí você fica pensando, puxa, meu Deus não manda só uma batalha, parece que é todo dia você lutando. E chega um dia que você cansa. Hoje mesmo eu fiquei bem fragilizada, porque foi a primeira vez que ele me venceu. A rigidez cognitiva me venceu pela primeira vez. Quando ele falou que não queria ir para a escola, eu não vou para a escola, do nada ele falou que não ia para a escola. E aí eu sempre coloco ele para ir, mesmo que seja no horário tarde, eu sempre consigo convencer. Quando foi hoje, meu emocional estava tão abalado de lutar as outras semanas, que eu fiz assim, hoje eu vou preservar o meu emocional. E hoje eu fiz, não, hoje eu vou deixar ele em casa. Mas só que eu, como ser humano, já me cobro muito. Como profissional, me cobro muito. Eu tenho características também como o Oliver. Eu tenho processo de investigação. Por quê? Porque algumas coisas me emocionam, eu também tenho sensibilidade auditivas, eu posso ouvir sua mastigação de longe, e quando eu estou nesse processo emocional, eu consigo ouvir todos os dentes da sua boca, eu consigo sentir os cheiros e ser sensíveis a ele, então eu tenho características, eu me enxergo também, meu filho, e no lado de profissional também vem a impotência, porque quando você recebe um diagnóstico, você sabe que você vai lutar o tempo todo. Você vai lutar contra o mundo, você vai lutar contra a saúde, você vai lutar contra você e a sua fraqueza. E muitas vezes você se sente impotente, quando que é você que deveria conhecer sobre. E é isso que entristece, desmotiva, mas também te dá força. Eu costumo dizer que ele é a minha maior fraqueza e a minha maior transformação. A metamorfose é isso, é você passar por um processo de dor. Porque o autismo ele não é bonito. Você sente a dor o tempo inteiro, constante. E eu falo da família, eu falo de pai. Você vê que Tâmara, para quem conhece, Tâmara é durona. Tâmara, mas quando o Oliver nasceu, acabou a armadura de Tâmara. Porque quando Tâmara vê Oliver em uma crise, em sala, ela não consegue conter. E muitas das vezes eu conseguia, mas de um tempo para cá que ficou um pouco mais difícil, a gente fica pensando, porque tem um olhar de fora, sabe? As pessoas te olham com um olhar de pena. Por favor, não olhem com olhar de pena. Quando a mãe está querendo se recompor, não fique perguntando o que é, o que pode ajudar. Fique por perto, calado ali,
e tente de uma forma ser suporte, mas em silêncio. Porque naquele momento ela não consegue explicar. E se ela for explicar, ela está tentando se controlar, então ela não consegue explicar. E graças a Deus, eu sou privilegiada porque eu tenho uma família de suporte. E eu fico imaginando muitas mães. Eu me Exatamente. formei e fiz várias especializações, Dantas, e sempre quando eu vou cobrar ou dar um valor no meu trabalho, e chega uma mãe que ela não tem condições, e aí imagina que eu tenho um plano de saúde, que eu tenho um trabalho, que eu tenho um apoio familiar, eu pergunto, poxa, como é que eu vou cobrar para essa mãe? E aí é quando eu entendo o que Deus faz na nossa vida, sabe? Deus, de uma certa forma, ele me preparou para tal ponto. E a gente tem, a maioria das pessoas evangélicas tem mania de não procurar ajuda porque acha que psicólogo é isso, é aquilo, que a gente tem que procurar sua vida em Deus. Em primeiro lugar é Deus. Acima de força, ele te dá todas as forças. Mas ele também deixou profissionais capacitados para que você também venha ter esse apoio, venha ter esse ouvido. Que é bom ter essa questão eu às vezes converso com a psicóloga e eu falo do meu comportamento com ela, e aí ela fala assim, não, Janaína, mas você precisa dar uma desacelerada, porque logo quando eu peguei o diagnóstico, eu era louca, porque eu achava que eu não poderia assistir uma TV, eu achava que eu não poderia sair, que meu filho está perdendo tempo. E até hoje eu deixo ele sair com poucas pessoas, tipo, eu deixo ele sair com o Tâmara, mas se Tâmara também sair com o Ítalo, porque no embalo dele eu sei que Ítalo consegue bafar, ou então eu consigo sair com ele com o carro, porque eu sei que alguma coisa vai acontecer, eu coloco dentro do carro. Então a gente vive em constante medo o tempo inteiro, mas só que a gente não pode se apegar muito nos medos. Então a gente começa a olhar pelo olho da fé, sabe? Comecei a enxergar o meu filho como sendo potencial e passei a não enxergar mais o autismo. Ele tem um diagnóstico, mas apesar de tudo ele é um ser humano. E aí eu pensei comigo mesmo, o que eu quero para a Olivia? O que eu imagino dele? Se eu imagino ele na faculdade, se eu imagino ele casando, se eu imagino ele lá na frente fluindo, eu tenho que focar nos pontos positivos. Porque se eu focar no negativo e que todo dia é uma luta, a gente, mãe, entra em depressão. E é por isso que muita mãe se suicida, muita mãe acaba se suicidando, matando, né, o filho e também se suicidando depois. Então, a higiene mental da gente precisa ser, porque a gente tem uma ansiedade constante. Tem dias que eu estou tão ansiosa que parece que eu estou direcionada para o meu esposo, tadinho dele. E aí eu consigo, se ele mastigar uma maçã, ele me irrita, sabe? Porque eu estou com toda a parte sensível do meu corpo à tona. E tudo isso é o desgaste mental que eu tenho diariamente. Eu todo dia estudo, eu todo dia estou buscando para poder, mas todo dia é meu comportamento, por exemplo. Cada vez que eu olho para o aniversário, eu estou sensível a tal ponto. Por quê? Porque vem uma mudança de comportamento, vem uma agressividade, um comportamento que eu nunca vi ele fazer. E a gente se pergunta, poxa, eu estudei tanto, como é que eu consigo lidar com essa situação? Não existe conforto. Então, assim, cada vez que você estudou o seu indivíduo e já está tudo legal para você, aí vem mudança de comportamento, de hábitos, parece que os hormônios também da criança, da pessoa, vai aflorando, surgindo, e você diz, isso surgiu quando? Não estava aqui no meu rol de estudo. Então, pega você de surpresa tudo de novo e aí vai recomeçar. Sabe, algo bom, eu sempre vi o mundo de uma ótica diferente, sempre soube ler as pessoas de maneira diferente. Por exemplo, Tâmara sempre foi minha irmã, mas só que às vezes ela era meio bipolar. Ela chegava e dizia assim, não estou a fim de conversar hoje. No outro dia ela estava a fim de conversar. E eu olhava para ela e dizia assim, não, normal, o jeito dela é esse, então eu vou me adaptar ao jeito dela. Eu sempre fui assim, dessa forma. E até nisso eu fui preparada. Tem um livro, que é esse livro aqui, que é um especialista em pessoas, que ele faz relação com a Bíblia, mas faz relação com o seu íntimo. E ele fala justamente isso, da maneira que você enxerga. Às vezes a gente espera tanto do outro, e a gente espera mesmo do outro, porém o que a gente tem que saber é o seguinte, cada ser humano importa, a diferença realmente sim nos une, e tudo depende da maneira que você olha. E aí é quando a gente vê que tudo em volta de uma transformação vem do amor. Pode ser clichê, mas se você não se doa com amor, você não consegue força de transformação. Maravilha. Maravilha mesmo. E obrigado a vocês por poderem transmitir isso, dando forças para outras pessoas também. Especialista em Pessoas, de Tiago Brunet, é o nome do livro que o pastor Edgar perguntou. Maravilha. Verônica está dizendo aqui, parabéns Dantas por essa entrevista, show, obrigado minha querida. Leandro Gutenberg dizendo aqui, muito bom.
Amo vocês, meninas, vocês são ótimas profissionais. E Luiz Andrade dizendo show aqui. A pastora Edgar perguntou, né? Dá o nome do livro, você reforçou aí. Então, minha perguntando aí, respeitando a rotina, alguma coisa assim relacionada. Marivaldo, respeitando as rotinas ajuda a reduzir a ansiedade dos portadores de TEA? Sim, é a chave principal, antecipação. Antecipação e respeito da rotina é o carro-chefe. Então, sempre que você for fazer alguma atividade ou algo diferente da rotina daquela pessoa, antecipa, mostra, pega o Google, mostra imagens, se tiver vídeo. Eu mesmo fiz um passeio com o Oliver no zoológico de Salvador e aí eu peguei e botei no YouTube, mostrei a ele, olha, a gente vai ver isso, até para ele não querer ver um animal que lá não tivesse. E aí eu mostrei, eu digo, ó, vai ver tal coisa. Tem leão, tia Tâmara? Não tem leão. Tem zebra, serve. Tem lontra, serve. E aí fui demarcando para ele o que ele iria ver. Então a expectativa dele já estava traçada também. E quando foi lá, foi maravilhoso. Olha, Dantas, eu queria mostrar aqui rapidinho os 2 colares que está sendo muito tradicional em nossa cidade. Primeiro tem o colar do girassol, que é a Lei 14.624 de 2023, onde ela determina a legalidade do uso desse cordão para as deficiências ocultas. Então, surdez, neurodeficiências, deficiências intelectual e algumas outras comorbidades, como lúpus, diabetes, que são, no caso, nada que é físico, né? Nada que é visível, ele está liberado e legalizado para usar esse colar de girassol. Então, quando vocês verem uma pessoa identificada com esse colar, saiba que é uma deficiência oculta. E tem outros que é um lado de cada, que é assim, deficiência oculta tem o autismo. E quando está só, quebra-cabeça, é só o autismo. Normalmente a gente gosta de identificação, né? Nas identificações, a gente sempre propõe que coloque um regulador da criança, por exemplo, para recompor uma criança em crise, cante a música tal. O número, né, dos contatos de emergência, o que ele gosta de fazer. Hoje, o Oliver, por exemplo, gosta de ficar assim, me dê sua mão. Então, a gente coloca a fotinha ali no símbolo, porque qualquer pessoa vai ver aquela legenda e vai conseguir regular ele. É claro que a gente tem muito mais probabilidade de uma execução favorável quando a gente tem aproximação, quando a gente tem vínculo, mas, em todo caso, quando a gente já sabe as características de como se aproximar dessa pessoa, é muito mais fácil, pode haver sim um êxito e ajudar. Então, é muito importante esse tipo de codificação na sociedade. Eu trago até um exemplo do meu primo, ele é não verbal, não falante, na verdade, eu quero corrigir, porque todos são falantes verbais, que tem outras formas de comunicação, né? Mas ele não fala, ele não oraliza. E aí, ele começou a estar transitando em outros ambientes e minha tia começou a ficar com medo, receio, por questões de violência urbana e certos tipos de abordagem, porque já teve episódios dele ter sido abordado pela polícia e ele não conseguia executar o que a polícia solicitou, que foi o enquadramento tradicional, mão na cabeça e levantar. E aí ele continuou sentado fazendo o que ele fazia. Para algumas pessoas que não têm conhecimento, está pirraçando, está debochando, mas não, ele não tinha compreensão realmente de comando. E aí a gente orientou a nossa tia, coloca o cordão, porque naquele momento, nesse episódio que eu relatei, teve uma pessoa que disse, ele é especial. Mas possa ser que você nunca encontre uma pessoa que conheça realmente a condição do outro e acabe passando por outra situação que poderia ser evitada por conta de uma demarcação codificada. Então, é muito interessante, é muito responsável o uso desse cordão. Maravilha. Mira Arte e Decoração diz aqui, quanto aprendizado, feliz em ter vocês em minha vida. Parabéns, meninas e Dantas, pela entrevista. Obrigado, querida Mira. Luciana aqui aplaudindo e Mira dizendo aqui, mesmo não sendo mãe de uma criança atípica. Mas conhecimento é sempre bom, né? Inclusive, com essa questão do conhecimento, entra aqui numa pergunta que eu vou fazer agora.
Quais são as principais dificuldades de convivência do autista e dos seus familiares na sociedade por conta do comportamento do autista e o desconhecimento, né, a falta de informação da sociedade? Assim, ele começa sendo muito constrangedor logo na questão social, porque começa assim os julgamentos, os olhares, porque você sempre é referido como aquele que não deu educação à sua criança, aquela pessoa que está ali ao seu lado. Então é tido como mal criado, é uma pessoa que não é antissocial, você quer prioridades além do que já se pode. Uma vez mesmo a gente foi em um banco e a gente solicitou, bem mostrando o laudo médico, a abertura da porta tradicional, abrir e fechar, para poder a gente passar. Porque Oliver, ele tem o transtorno de processamento sensorial e existem 5 tipos de transtorno de processamento sensorial, Dantas. Que é tanto a questão auditiva, que é a hipersensibilidade auditiva, às vezes é por todos os sons, outros são sons específicos, que a criança ela tem a irritabilidade, chega a doer a audição da criança, e aí ela demonstra ou entra em crise. Temos a questão espacial, sabe aquela sensação da gente pegar um elevador descendo, que dá aquele desnível e a gente... Então, em qualquer declínio, a criança ela pode sentir isso. Ela tem também a sensibilidade sensorial visual. Então, assim, tudo que ela enxerga em mais amplitude, então gera medo. São aquelas crianças que tudo enxerga e fica andando para trás com receio daquilo que está na frente. Nós temos a tátil, que é tanto na pegada de mão quanto o abraço, no caso, no toque de coisas moles ou endurecidas. E temos também no paladar, crianças que sentem na língua, né? Então, gera até a seletividade alimentar por causa disso. Tem crianças que relatam para mim que não suporta os grãos sambando na língua. Então, arroz, feijão, sente aquela agonia. Tem outros que são a sensação de pastoso. Tem outros que não suporta gelado. E aí vai cada um com sua individualidade. Então, assim, Oliver tem um pouco dessa questão de espaço, de espaçamento, declínio. E aí, por conta da porta giratória, a gente solicitou o uso dessa porta tradicional. E aí ele insistiu em não deixar. Enquanto a gente teve que parar para pegar outros tipos de comprovabilidades, o banco era logo à frente de pista principal, passando ônibus, carro, e Oliver saiu da nossa mão e quase saía para a rua em tempo de ser atropelado. E aí a tia perdeu o controle, perdeu a educação, perdeu a ética. E aí eu solicitei, eu disse, olha, eu não quero aceitar isso porque vocês, como profissional que lidam com o público, já precisavam ser treinados. Se vocês não são treinados, procure cobrar da empresa que você trabalha. Porque é inadmissível hoje a gente ter os autistas na sociedade e, principalmente, aqueles profissionais que lidam diretamente com o público e ainda está atrasados nas suas atividades corporativas. Então, assim, só em eu falar já era para ele estar aberto, empático, para poder exercer o direito de Oliver, que não era simplesmente uma cordialidade, é um direito dele. A gente mostrou o laudo, ainda conversou, durou alguns instantes, então foi muito desgastante. Enquanto isso, gerou toda uma situação. E, assim, é chato, porque enquanto Janaína estava quase em lágrimas, buscando outros mais documentos para comprovar, abaixada assim no chão, catando na mochila de Oliver, eu estava brigando, já gerou uma cena chata, Oliver desregulado, Janaína fazia tâmara para, eu dizia, não, eu não vou parar porque é direito dele. Então, assim, quem vê, só vê a falta de educação do adulto, a desregulação do adulto, mas não vê realmente o início, meio e fim, não vê aonde o adulto foi desrespeitado, não foi onde foi retirado o seu direito, e aí gera vários transtornos que é muito chato. Aí lá dentro, eu me lembro que tinha um senhor que fez, era tão fácil, né? Eu conheço crianças autistas, ele só queria entrar, porque o Oliver ficou lá e só ficou lendo as placas e seguiu o atendimento normal. E as pessoas que conseguiram compreender, que tinham pego desde o início, ficaram aparentemente do nosso lado. Mas é desgastante, porque se torna até feio para a imagem da gente ter que precisar
praticar certo tipo de ações. Verdade. Vivi Brito, vocês arrasam como sempre. Quem está aqui? Fabiana. Genice Sarmento, parabéns, o papo está muito esclarecedor, que maravilha. Vamos ver aqui. Fala-se muito referente às crianças, né, com autismo. Vocês já citaram algumas